Seja bem-vindo ao podcast IVF Business e Amigos. Nesse episódio, nós vamos conversar com mais uma pessoa que geralmente tem legado, histórias, tem ou participa do cenário de inovação e também de mercado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, faça aí as suas considerações ao longo desse bate-papo. E se você conhece alguém que também pode se interessar, envie, faça seus comentários. É sempre bom fazer essas trocas com vocês. De qualquer forma, fica aqui o meu agradecimento antecipado e te convido, inclusive, para olhar todos os outros vídeos. Tem muita coisa interessante. Eu conversei com pessoas maravilhosas em termos de conteúdo que acho que vai fazer sentido para você. São mais de 40 episódios que está disponível aqui no canal para vocês, tá bom? Muito bem, eu vou fazer um bate-papo aqui com a Márcia Riboldi. Seja bem-vindo, Márcia. Obrigada, Erivelton. Hoje esse bate-papo vai ser para fazer uma atualização geral sobre a carreira da Márcia, sobre o ambiente de negócios, sobre onde a Márcia está atuando. Isso é muito interessante porque pode, inclusive, te trazer novos insights. Márcia, todos ou quase todas as pessoas que atuam em reprodução assistida, de alguma forma, te conhecem. Algumas mais próximas, outras mais distantes. Mas como esse conteúdo vai ficar gravado e muitas pessoas estão chegando, quem é Márcia Riboldi na área de reprodução assistida e amplia um pouco de pessoa? Bom, a Márcia, ela é gaúcha, ela nasceu em Caxias do Sul, vem de uma família italiana. Caxias é uma cidade com 500, 600 mil habitantes. E o que a Márcia queria era sair de casa. Então, naquela época, há mais de 40 anos atrás, a Márcia estava em dúvida se ela fazia medicina, se ela fazia biologia, ou se ela ia fazer alguma outra faculdade na área da saúde. E aí ela foi buscar, então, alternativas. E naquela época, no sul do Brasil, existia apenas uma faculdade, que não era na cidade de Caxias do Sul, que oferecia biomedicina. Quantos anos você tinha nessa época? 17. Uhum. E aí eu resolvi fazer aquela faculdade para sair de casa. Porque eu sabia que o que eu queria era sair de casa. Eu queria conhecer o mundo, conhecer o Brasil. Eu nunca tinha viajado para fora do Brasil, absolutamente nada, não conhecia o mundo lá fora, mas eu sabia que o mundo lá de fora me esperava. E aí eu fui fazer essa faculdade. Nos primeiros 6 meses da faculdade, eu ia e voltava de ônibus todos os dias. Então eu acordava 4h30 da manhã para sair de casa, para pegar o ônibus, para ir até Novo Hamburgo. E foi aí onde tudo começou, por acaso, mas no decorrer dos anos da biomedicina, fui me achando, a genética começou a aparecer, a reprodução começou a aparecer, e aí eu encontrei o meu caminho. Com isso, eu fui morar em Porto Alegre, e aí as portas começaram a se abrir. Claro que as portas começaram a se abrir também porque eu tinha pessoas importantes do meio, da área, conhecidas, e me trouxeram mais oportunidades. Mas hoje, depois de todos esses anos, eu tenho certeza que as oportunidades apareceram, as portas se abriram, mas a Márcia soube aproveitar. Quer dizer, você sabia o que queria, tinha portas que poderiam se abrir, mas se você não estivesse preparada, talvez não aconteceria. Com certeza. Mas quantos anos você tinha? Você tinha uns 20 e poucos anos já nessa fase. Uhum. Alguém com essa idade estava preparado ou você tinha menos preparo e mais vontade? Aí que tá. Uhum. Eu nunca
eu acho que até hoje eu não estou preparada 100% e é por isso que eu acabo buscando, né, pessoas que saibam mais que eu em diferentes áreas, não para mim, mas para nós estarmos preparados. E certamente eu aprendo todos os dias com essas pessoas que eu acabo trazendo para perto de mim e tem uma troca muito grande, né? Mas eu nunca pensei em onde eu queria chegar. Eu nunca tracei uma meta, eu nunca tracei uma história, nunca tracei um destino. Eu nunca escrevi, eu quero estar na posição que eu estou hoje. Não, eu nem sabia que a posição que eu estou hoje era possível de ser atingida ou de sequer chegar lá, né? As coisas foram acontecendo muito natural. Por necessidade. Essa é a verdade. E eu acho que a vontade que eu tinha de conhecer cada vez mais, junto com as necessidades que foram aparecendo em cada momento, juntou a fome com a vontade de comer, né? E aí foi fazendo que foi me pivotando. Então, Caxias me levou para Novo Hamburgo, me levou para Porto Alegre. Em Porto Alegre, acabou acontecendo oportunidades de eu entrar no Hospital de Clínicas e fazer pesquisa, de eu entrar na clínica, né, do Álvaro Petraco, na Fertilitar, onde eu tive a minha primeira experiência em reprodução assistida. Então, foi lá com o Ricardo que eu pude saber o que era um laboratório. E aí, né, acho que é isso. Mas quando eu me formei, quando eu estava em caminhos de me formar, foi quando realmente a gente teve o boom das células-tronco e da Dolly. Quem não se lembra da Dolly, né? Sim, a ovelha. E quando veio isso, meio que foi, nossa, tudo vai mudar, né? Mas nesse período você estava lá? Eu estava na faculdade. Eu E estava na no faculdade, morando em Porto Alegre, e numas férias da faculdade, eu fui fazer um estágio no Petraco. E quanto tempo você ficou lá no Petraco? Eu fiquei lá no Petraco, nada, semanas de faculdade, de férias de faculdade, mês de julho. Mas foi o suficiente para você descobrir que era isso que você queria? Estava no caminho que eu queria. Então, juntou a reprodução, embriões, células-tronco, clonagem, ovelha Dolly, e eu acabei me interessando por esse caminho. Acabei fazendo minha tese da faculdade nisso, e daí me formei, e antes mesmo de eu me formar, eu já sabia que eu queria vir para São Paulo. E nunca falei disso abertamente, mas muita gente sabe. Não é segredo para absolutamente ninguém. Em São Paulo tinha quem? Meu tio, o Dr. Paulo Serafini. E o Dr. Paulo Serafini, né? Bom, acho que não precisamos. Sim, muita gente mais nova não sabe quem é Paulo Serafini. Vamos fazer um parêntese e vamos explicar. Vamos fazer uma homenagem. Eu acho que ninguém melhor do que fazer essa homenagem no sentido de explicar quem é Paulo Serafini. Com certeza. E quem é Paulo Serafini, né? Então, Paulo Serafini é um médico ginecologista, especialista em reprodução, né? Gaúcho, de Caxias do Sul também, e que também quis desbravar o mundo e acabou indo, né, para os Estados Unidos para fazer toda a sua formação e especialização em saúde reprodutiva. E foi lá nos Estados Unidos onde ele conseguiu aprender e olhar para o quê? Para ciência, para personalização, para tecnologia, para genética. E foi um dos primeiros que trouxe tudo isso para o Brasil, né? Há mais de 35 anos atrás, se eu não me engano, né? Abrindo, o que também não é segredo para ninguém, a Clínica Huntington, aqui em São Paulo, né? Mas ele fazia algo a mais, ele fazia algo diferente.
Então, ele tratava a paciente diferente, porque desde né, dos primeiros tratamentos que ele fazia aqui no Brasil e que ele vinha e voltava dos Estados Unidos, ele tratava a paciente com personalização. Então, não tinha receita de bolo, não tinha o mesmo protocolo para todas as pacientes, mas ele fazia coisas a mais conectadas à análise fisiológica da paciente, com novas tecnologias, novas medicações, e acabava juntando tudo isso e trazendo novos tipos de tratamento de reprodução assistida para essas pacientes. E aí o milagre acabava acontecendo, né? Porque antes a paciente nunca tinha sido estudado direito, né? Talvez olhado mais além dos hormônios, mais além da genética, pensado em tratar pré e não tratar o pós, né? E mais ainda, em prevenir. E ele foi um dos primeiros precursores aqui no Brasil da genética, né? Enquanto ninguém queria e tinha medo, né? Porque a genética é realmente um bicho-papão, ele acabou começando com os testes genéticos embrionários. Foi pioneiro, praticamente, em incorporar esse tipo de teste na rotina. Né? Na rotina, claro, específico aí para cada tipo de paciente. E aí, bom, ele era meu tio, né? Aí, óbvio, ele me abriu as portas, eu vim para São Paulo e eu fiquei 1 ano trabalhando na Huntington aqui em São Paulo. Bancada Em embriologia. Acho que é o sonho. Hoje, a biomedicina está dividida em duas grandes linhas. Ou o biomédico vai para estética, que é um momento, né, muito bom ligado a wellness, health e tudo isso, né? Ou ele vai para reprodução assistida. E aí, hoje, né, embriologia é um dos primeiros grandes passos que o biomédico dá. E eu também passei por isso, né? Então, eu fui estagiária de embriologia na Huntington durante 1 ano. Trabalhei com José Roberto Alegrete, né? Doutor Paulo e doutor Eduardo Mota. E foi 1 ano bastante difícil, duro, né? Porque eu trabalhava... vida de embriologista não é nada fácil. Eu tenho certeza que muitos, né, vão me dar total concordar comigo, mas era trabalhar de segunda a segunda, levantar cedo, sair tarde e fazer desde uma limpeza e uma lavagem de uma incubadora, né, até ir lá e olhar os espermatozoidezinhos e, quem sabe, um dia os embriões. Né? Porque, claro, que o caminho é longo, até você poder olhar um embrião. Porque, veja, muitos embriologistas... Não, deixa eu ser justo. Alguns embriologistas olha para você e fala assim, essa aí nunca limpou uma bancada, nunca lavou uma incubadora. Não é verdade. Eu brinco com o Beto, né, o José Roberto Alegrete, que é o embriologista, hoje, diretor. Que é o diretor dos laboratórios do grupo Huntington, né? Que eu fui a escrava branca dele durante 1 ano. Porque eu limpei incubador, eu lavei incubador, eu fiz plaquinha, eu preparei meio de cultivo, eu preparava... Né, como qualquer estagiária, eu preparava todo o terreno para os embriologistas mais sêniores depois chegarem e botar a mão na massa e fazer o preparo realmente, né, dos gametas para se produzir depois um tratamento de fertilização in vitro. Então, sim, é isso. Né? Mas eu achava que esse era o caminho, e eu não fiquei feliz, né? Então, acho que, com certeza, a oportunidade de trabalhar num laboratório me abriu a mente para entender mais de todo o caminho
dentro de um tratamento de reprodução assistida. E depois, né, eu pude acompanhar o dia a dia, né, de médicos fantásticos, né, que me ensinaram que, bom, não é só um óvulo e um embrião, né? É muito mais que isso, a jornada reprodutiva da paciente. E que cada paciente é única e que não é porque uma mulher é branca, tem 40 anos e tem um histórico XPTO que todas vão ser iguais, né? Cada uma tem as suas, as suas particularidades. Uma pergunta, quando você definiu que era isso que você queria, você ficou um ano na bancada, ali no básico, fazendo o básico, mas você já tinha uma visão do que você queria para a próxima fase. E eu quero só ficar um pouquinho aqui para te perguntar o seguinte: o que eu vejo hoje? Uma quantidade grande de embriologistas júniors, uma quantidade um pouquinho menor, mas também grande, de plenos, e uma quantidade já bem menor de sêniors, e uma quantidade ainda menor de diretores de laboratório, porque também as posições são menores. Claro, vai afunilando. Sim. Né? E eu vejo uma certa impaciência em cada fase dessas de ir para a próxima fase. Como é que foi para você, ou que tipo de conselho você dá para essas pessoas que estão nesse, assim, tem muito júnior, muito menos, mas ainda tem muito pleno, mas existe uma certa pressa, uma certa vontade. Você foi rápido. Depende do ponto de vista. Rápido para quê? Para seguir. Para seguir, mas por exemplo... Para a próxima fase. A próxima fase, mas quando eu estava dentro do laboratório, eu me lembro perfeitamente, o que eu mais queria era o quê? Mexer com gametas, né? Então, a coleta estava sendo realizada, eu queria olhar e manipular os óvulos. O ICSI estava sendo efetivado, eu queria o quê? Ir lá e fazer um ICSI também, né? Os embriões estavam sendo avaliados, naquela época não tinha nem incubadoras de time-lapse, imagina. A gente está falando de mais de 25 anos atrás. Não tinha nada disso. Então, eu também queria mexer com os óvulos, mexer com os embriões, fazer o ICSI. Mas até eu poder mexer com os espermatozoides, isso demorou mais de 6 meses. E como é que espera? Com paciência? Com paciência, mas buscando outras alternativas. Que, bom, naquele momento eu não podia tocar, eu não podia mexer, eu não podia entrar na rotina. Você não estava preparada ainda? Eu não estava preparada ainda. Mas eu tinha tempo sobrando. Para quê? Para estudar. E eu acho que foi esse tempo sobrando e o exemplo do Paulo, do Eduardo, do Petraco, que me fizeram olhar para o outro lado científico da coisa. E em todo o tempo eu sobrando, o que a gente fazia? A gente estudava, a gente lia papers, lia publicações, diferentes revistas, tinha discussões de casos. Então, eu acabava participando disso. E, naturalmente, as coisas foram evoluindo. Por um lado, a evolução dentro do laboratório, mas aqui é importante eu falar também. Depois de 1 ano, eu ainda não tinha encostado nos embriões. Eu no final do ano, estava indo ajudar na coleta dos óvulos e na escolha, né, da separação lá, quando a gente faz a coleta, a gente recebe o tubinho com o fluido, com o líquido folicular e dentro, né, os supostos óvulos, que a gente vai literalmente pescar nessa sopinha. Então, no final do ano, eu cheguei e comecei a fazer isso. Depois de 1 ano? Nunca fiz um ICSI. Eu nunca mexi com embrião, né? E longe de biopsiar, né? Então, você nunca fez isso? Então, eu nunca fiz isso. Você ficou 1 ano, praticamente mais de 1 ano na bancada e não chegou não. nesse ponto. Olha só.
E isso fez, não isso, né? Mas essa divisão que eu mesma me fez eu olhar mais para o outro lado, para o lado científico da coisa. E foi aí onde eu fui conversar com o meu tio e eu quero dar um passo a mais. Eu sempre quis, né? Veja, eu saí de Caxias, eu fui para Porto Alegre, eu fui para São Paulo e eu sempre quis ir para fora do Brasil. E foi aí, nesse momento, então, que eu decidi, não, eu quero ir para fora do Brasil para estudar, para ver um pouco mais de ciência. E foi aí que, graças aos contatos, né, e à rede de colegas científicos de várias áreas e de vários lugares do mundo, a nível global, o Paulo começou a fazer contatos. E várias portas se abriram, óbvio. Portas em diferentes instituições, em diferentes lugares, em diferentes países. E aí uma das portas foi através do Dr. Carlos Simon, porque naquele momento, em 2003 para 2004, o Dr. Carlos tinha acabado de fazer uma publicação científica onde tinha sido derivado as primeiras 2 linhas de células-tronco embrionárias e ele estava abrindo o primeiro banco de células-tronco embrionárias na cidade de Valência, na Espanha, que linkava com reprodução, com embrião, com a minha tese da faculdade, do TCC da faculdade, que eu já tinha feito uma tese em células-tronco, que conectava com a ovelha Dolly, com as células-tronco que todo mundo estava começando a falar. E nossa, é isso que eu quero. Imagina, células-tronco, uma célula que pode se diferenciar e ser pluripotente e fazer tudo amanhã. É isso que eu quero fazer, né? Ser cientista e ir para esse caminho. E aí, essa decisão a gente tomou, né? Eu tomei em conjunto, contando aí e conversando muito com o Paulo, porque foi um ano onde eu vim para São Paulo, sozinha. Tinha primas aqui, mas trabalhava pra caramba, então foi um ano que eu convivi muito com ele, né? E ele me ensinou muito. E aí ele falou, Márcia, vai, né? Foi o primeiro que me deu aí um tapinha nas costas e falou, vai, né? Meio que vai que eu não te quero aqui. Tu tem mais que descobrir aí, desvendar o que tem lá fora. E aí, tudo estava arrumado aqui em São Paulo para eu ir. O que eu tinha que fazer? Bom, voltar para casa e avisar para meus pais, olha, já não vou mais ficar em São Paulo. Em fevereiro, março, estou indo para Valência para fazer um estágio. E aí, né, todo mundo foi pego de surpresa. Eu fui para Valência, né? Lembro perfeitamente, minha mãe chorando e tal, né? Não sabia, imagina, tinha 22 anos naquela época, estava indo para a Europa, minha primeira viagem internacional, nunca tinha saído do Brasil, e para ficar alguns meses lá, né? E aí tinha notícia de que uma brasileira ia chegar no laboratório de células-tronco para fazer um estágio lá. Imagina, europeu pensando que uma brasileira ia chegar. O que tu acha, Erivelton, que eles pensaram? E todo mundo dá gargalhada até hoje. Que ia chegar uma brasileira. Uhum. Que samba, com bundão, com peitão, morena, baiana, e de repente chega a Márcia. Uma branca. Ninguém pensava que tinha, né, pessoas com o meu fenótipo, assim, no Brasil. E aí começaram a dar risada, enfim, estavam esperando A, chegou B, e as coisas foram acontecendo, né? Eu mal sabia falar inglês direito naquela época, o que dirá espanhol. Eu tinha feito 3 aulas de espanhol antes de ir para a Espanha.
Tinha mais vontade do que juízo e preparo. E fui, né? E cheguei lá, então, para ficar 6 meses fazendo um estágio. Como eu falei, as oportunidades aparecem, né? E no meio desses 6 meses, então fazia 3, 4 meses que eu estava lá, abriu uma oportunidade de eu fazer doutorado. E o Dr. Carlos Simon, então, me convidou para fazer doutorado em ginecologia e obstetrícia na Universidade de Valência. Eu não tinha nada preparado, não tinha validado meu currículo, não tinha levado o que dirá meu diploma, não tinha validado meu diploma, não tinha levado o diploma, nada, nada, nada. E aí eu falei, nossa, óbvio que eu quero, né? Fiz uma prova, passei, e aí comecei a correr atrás para pegar a documentação, fazer a documentação, chegar lá e tudo mais. E no ano seguinte, então, eu entrei no doutorado. Mas eu tinha que sobreviver. Eu me lembro até hoje. Eu fui com 1.000 euros, Erivelto. Eu fui com 1.000 euros para passar 6 meses. 1.000 euros para 6 meses? Claro que o meu pai, né, podia me ajudar e 150 tudo. euros em média por mês? Mas, naquela época, o euro e o real era astronômico, né? E eu tinha, claro, um cartão de crédito do meu pai, mas, nossa, não era assim, né? Não era um cartão de crédito liberado para gastar. E aí, eu tinha que buscar alternativas, né? Porque eu estava na Europa, deslumbrada, tudo era muito interessante, era Mas muito legal. Mas você não tinha dinheiro? Mas eu não tinha dinheiro. Então, brasileiro acaba chamando, né? A gente tem imã, acaba conhecendo outros brasileiros, e os brasileiros se viram. E todo mundo naquela época trabalhava de uma forma ou outra. E o melhor trabalho que tinha era de camareira, de garçonete. E, Márcia, já trabalhou de garçonete? Claro que eu já trabalhei. Nunca tinha segurado sequer uma bandeja, né? Mas, naquela época, você fazia currículos para ser camareiras. E eu inventei um currículo, né? Inventei que tinha trabalhado num café em Caxias, em outro lugar em Porto Alegre, aqui em São Paulo. Botei no meu currículo e saí. Pastinha embaixo do braço, batendo nos restaurantes, nos cafés, para conseguir um trabalho. E aí consegui um trabalho, então, que de noite, quarta, quinta, sexta, sábado e às vezes domingo ao meio-dia, eu trabalhava de camareira. E isso foi equilibrando as coisas, então eu podia sair, eu podia comprar umas coisas legais, eu podia sair de festa com minhas amigas, tudo, mas eu também trabalhava até que eu consegui, depois de, acho que 8 meses, uma bolsa de estudos. E o Dr. Carlos Simon descobriu que eu era camareira. E falou, não estou acreditando, você tem que ficar aqui trabalhando e estudando, não sendo camareira, né? E como camareira, você limpava quartos, banheiros? Não, eu trabalhava em restaurante. Tá. E aí eu era garçonete. Tá. Então eu pegava a comida da cozinha, levava na mesa das pessoas, Tá. Montava a mesa, servia, preparava café, preparava drinks, levava bebidas, tudo que uma garçonete, que um garçom... um garçonete. Que um garçom, uma garçonete faz nos dias de hoje. E depois eu fui evoluindo. Então, assim, de garçonete... Como é que ele descobriu? Que servia cafezinho. Depois eu comecei a servir drinks. Aí eu já passei para barra, para trás, para preparar drinks, né? E para manejar e gestionar, e olha só, nunca tinha me lembrado disso. Já comecei meio gestionando, né, a barra de um restaurante para deixar as coisas organizadas e irem movendo mais rápido. Isso à noite? Isso à noite. Então, a gente trabalhava, entrava mais ou menos 7 horas, que na Espanha as pessoas acabam jantando mais tarde, né, 8h30, 9 horas, entrava 7, 7h30, trabalhava até meia-noite, 1h da manhã, nas sextas, principalmente, e no sábado acabava ficando mais tarde. E aí, depois, ia embora para casa e levava uma pizza
para jantar e comer com todos os amigos juntos e beber alguma coisa e ficar de conversa fora até o dia seguinte. Então, você já voltou lá nesse restaurante depois? Eu voltei já nesse restaurante, mas depois da Covid, tudo o restaurante, né, foi vendido, as pessoas saíram, tudo. Mas não trabalhei só em um, trabalhei em 3, 4, né? E isso me ajudou pra caramba no início, né? Então, isso também foi legal. E certamente de aí, dessa experiência, eu trouxe alguma coisa para os dias de hoje, né? Porque... E como é que seu chefe descobriu isso? Você chegou a atender ele no restaurante ou não? Não. Alguém me viu trabalhando e contou para ele. Ele ficou sabendo, né? Ficou meio pé da vida até, né? Porque, nossa, como que eu vou dar os 100% de mim durante o dia se eu acabava trabalhando até tarde, né? E não descansando ou não estudando, né? E aí, enfim, depois consegui uma bolsa, saí do restaurante, né? Ainda fiquei um tempo aí até as coisas todas equilibrarem, mas depois saí do restaurante e quando começou o doutorado, realmente eu foquei no doutorado. Foram 4 anos de doutorado e aí depois uma especialização em reprodução e genética, onde com a Carmen Rubio, que a Carmen Rubio é uma das principais, né, pessoas na área da genética reprodutiva, e naquela época já existia o grupo IVE, as clínicas IVE da Espanha. E o Dr. Carlos era médico fertileuta dentro do grupo IVE e ele se dividia entre 50% médico fertileuta, trabalhando e recebendo, né, atendendo pacientes, e a outra metade do tempo desenvolvendo pesquisa científica nesse banco de células-tronco dentro de um centro de pesquisa em Valência. E foi nesses anos que começou a surgir a genética dentro da reprodução. E aí, um grupinho de embriologistas, entre eles a Carmen Rubio, o Dr. Carlos, né? Aí vários, Ana, Júlio, José Anha, etc., começaram a fazer os primeiros testes genéticos com fiche em uma célula única. Como que era isso? Os embriologistas biopsiavam o embrião no dia 3, quando ele tinha 8 células, pegavam essa célula, fixavam essa célula numa lâmina e levavam para o laboratório para fazer análise por ficha através de sondas e tentar encontrar aí algum tipo de diagnóstico, mas naquela época só olhava cromossomo 13, cromossomo 18, cromossomo 21 e os sexuais. Então, isso acontecia análise de 3 ou de 5 cromossomos, e aí que começou a detecção. E nesse momento, foi o momento que começou uma spin-off de algum laboratório de genética dentro do IVE. As coisas começaram a crescer, a genética começou a ter a sua importância, a gente está falando isso em 2007, 2008, e os testes genéticos, nesse momento, começaram a ser incorporados em alguns tratamentos de reprodução assistida. Quando? Quando a paciente tinha falha, aborto ou idade materna avançada, 40 anos. Aí tinha uma indicação para teste genético para descobrir o que estava acontecendo. O que estava acontecendo. E começou a dar resultado. Uhum. Por quê? Se detectava uma alteração cromossômica em 13, 18, 21, opa, não vamos mais transferir esse embrião. E aí as coisas começaram a mudar. Isso começou a ser feito, estava sendo feito nos Estados Unidos, estava sendo feito na Espanha, e naquela época a Espanha foi um berço da educação para muitos fertileutas, inclusive do Brasil. Muitos saíam do Brasil para estudar, para conhecer mais na Espanha. Isso mesmo. E para muitos lugares, mas principalmente o IVE. Principalmente o IVE na Espanha. Então, assim, muitos médicos brasileiros acabaram se especializando com o professor Bonilla, com o professor Pellicer, com o professor Remoí. E o Dr. Carlos foi conhecido mais no final, porque ele era o mais jovem.
Hoje, o Dr. Carlos tem 60 e poucos anos. Então, realmente, ele era o mais jovem nesse grupo de médicos. E as coisas começaram a se desenvolver e acabei o doutorado, junto com a crise da Espanha. Uhum. E nesse momento foi, opas, será que eu fico? Será que eu volto? Veio a crise entre uma brasileira e um espanhol, óbvio que eu escolhi o espanhol. Eu tive um problema familiar, meu pai acabou tendo um infarto, então meio que juntou tudo, né? Tudo e, bom, Márcia, faz as malas e volta para o Brasil. Resolveu voltar para o Brasil. E aí resolvi voltar para o Brasil e voltei para a Clínica Huntington para ser pesquisadora, então cientista na Clínica Huntington, fazer pesquisa na Clínica Huntington, mas sempre com um pezinho lá, né? Sempre com um pezinho lá. Eu não deixei de falar com o Dr. Carlos, não deixei de falar com meus amigos, né? Realmente tenho amigos até hoje dessa época. E as coisas estavam acontecendo aqui. Surgiu uma pesquisa para a gente fazer em conjunto com um grupo do Chile, em endométrio, em implantação. E em março, voltei junto com meu pai para apresentar e ler a minha tese doutoral. E no meio do ano, eu estava lá no Chile, fazendo uma pesquisa em endométrio, com a Clínica Huntington, né, o Dr. Paulo e o Dr. Eduardo, e os médicos do Chile. E um dia o Dr. Carlos me ligou. De manhã, me lembro até hoje, estava um frio, julho, agosto. Você estava no Chile. Eu estava no Chile fazendo essa pesquisa, né? E aí o Dr. Carlos me ligou, a gente continuava se falando, tudo. E ele me falou, Márcia, nós abrimos e estava surgindo. E aí, né, um parênteses. O que estava acontecendo naquele momento que eu fui lá ler a minha tese do doutorado, e a gente está falando isso em 2012. Uhum. A spin-off de genética que estava dentro do IVE tinha saído. Só esclarecendo que spin-off é um termo em inglês que é algo que estava incubado, ou seja, um negócio que estava subordinado a outro, que estava dentro do IVE, ganha corpo e começa a se tornar uma empresa ou algo independente. Isso mesmo. Então estava saindo dentro do IVE essa spin-off para se tornar algo que ninguém sabia muito o que ia acontecer. Então, na verdade, o que aconteceu? Cresceu, na salinha, na casinha onde que estava não cabia mais, tiveram que ir para um espaço maior, e nesse momento, meio que o Dr. Carlos começou a liderar o projeto. Ele era, né, um dos cientistas mais jovens ali naquele projeto. E quando o Dr. Carlos me ligou, então, tinha recém-surgido o primeiro grupo, então, espanhol de genética reprodutiva. E estava começando a expandir para o mundo, e a primeira filial estava recém sendo aberta em Miami. E eu estava aqui, tinha uma brasileira que eles conheciam, que, né, não estava 100% feliz, e poderia ser uma pessoa para começar essa expansão. E ele me ligou e me falou, Márcia, eu sei que tu não está 100% feliz, né? A gente está abrindo aí laboratório em Miami. Será que não tem sentido a gente abrir um laboratório de genética no Brasil? Isso não existia naquele momento. Não existia naquele momento. Você não quer vir com a gente para aprender e voltar depois para abrir um laboratório no Brasil? E eu falei para ele, vou pensar. Desliguei o telefone, pensei, liguei para o meu pai, liguei para o Paulo. E mais uma vez o Paulo foi o primeiro que falou. Paulo Serafim. Paulo Serafim. Tu não tem nem que pensar, Márcia, vai. E no dia seguinte liguei para o Dr. Carlos e falei, então, Dr. Carlos, eu vou, mas eu preciso arrumar a casa.
terminei o que eu estava fazendo no Chile, voltei para o Brasil, terminei, deixei tudo arrumadinho na parte científica da Huntington e em final de setembro estava indo para Miami para aprender a como abrir um laboratório de genética e como diagnosticar. Porque naquela época eu era uma biomédica com doutorado em ginecologia, especialização em genética reprodutiva e eu tinha sido chamada para fazer o diagnóstico dos testes genéticos embrionários. Uhum. E aí eu fui para Miami e naquela época o Nasser Al-Asmar estava liderando a abertura do laboratório de Miami junto com o Victor Linhares. E eu fui lá para aprender e era para eu ficar semanas. Mas, na verdade, você foi lá para aprender para repetir aqui no Brasil. Isso mesmo. E aí eu fiquei meses em Miami, né? E acabei a minha formação na Espanha, fechando aí com chave de ouro e aprendendo a diagnosticar de verdade com a Carmen Rubio. E voltei para o Brasil para abrir o laboratório. Naquela época, eu tinha que montar o time. E de Miami, eu comecei a fazer entrevistas e começar a contactar com pessoas para começar a montar um time. E foi onde eu conheci o Bruno Kopreski. E a gente conversou, eu entrevistei, mais gente entrevistou e acabamos contratando o Bruno. Só que a gente não se conheceu até 6 meses depois, quase. Por quê? Eu estava em Miami, contratei o Bruno entrou, foi para Miami aprender e eu fui para a Espanha. Então, a gente não se conheceu até depois que, acho que uns 4 meses depois, 6 meses depois, a gente se encontrou no Brasil, quando eu já tinha alugado o laboratório, junto com a Érica Criscolo, e a gente estava começando essa operação. Aí ele chegou para me ajudar com todo o processo dentro do laboratório. Oficialmente, você... Oficialmente, naquele momento, eu conheci, né, o Bruno. E aí a gente começou a operação aqui no Brasil. O primeiro laboratório de genética reprodutiva. Genética reprodutiva? Internacional aqui no Brasil. Na verdade, não foi o primeiro. Qual é? Porque naquela época já tinha um outro laboratório que era liderado pelo Péricles Rassum e pela Juliana Assi. E a gente chegou para também conseguir aí meio que começar a competir com esse laboratório, porque o laboratório que tinha naquele momento, né, era um laboratório internacional do Péricles, mas também já tinha o laboratório do Ciro Martinhago. Dr. Ciro Martinhago, que foi, né, um dos pioneiros aqui no Brasil na genética também, não pré-implantacional, porque ele fazia genética, né, médica a um nível geral, começando com vários diagnósticos, mas foi um dos pioneiros também em genética reprodutiva. Então já estava acontecendo. Tinha os laboratórios. Tinha os laboratórios, o Dr. Ciro, o Péricles e a Juliana, e aí a gente chegou. Internacional, para abalar a estrutura aqui no Brasil, né? E aí começamos devagarinho. Mas você comprou um laboratório? Você comprou? Não, a gente alugou um espaço. Alugou um espaço. E alugou um espaço pequeno e montou um laboratório pequeno, bem intimista, para a gente dar passinho, né, por vez, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Eu nem sabia o que eu ia fazer direito aqui. Mas vocês iriam disputar um mercado que era muito pequeno, com 2 players locais. Sim. E vocês precisavam difundir o conceito dos testes genéticos. Sim. Sim. Foi fácil? Não. É verdade que você ia para a rua visitar médico por médico e falar sobre
os testes genéticos? Sim, naquela época. Aí tinha um espanhol que veio aqui me ajudar, e que é o Nacho Trenor. Muita gente conhece ele também aqui no Brasil. E o Nacho era vendedor, assim, o melhor vendedor que eu já conheci na minha vida. E foi graças a ele, né, também que eu aprendi muito. Mas o Nacho era espanhol. O Nacho vinha, ficava uma semana, 10 dias no Brasil, e eu e o Nath íamos juntos fazer o tour de visitas no Brasil. Então, a Visitar gente médicos, visitar embriologistas, as clínicas. as clínicas, né? Naquela época era muito mais médico do que embriologista. O embriologista, né, começou a atuar e ter Não tinha tanto sua protagonismo. força depois, não tinha Era tanto o médico que tinha que gostar e adotar, né, isso os mesmo. testes para o protocolo. Isso mesmo. Se ele não quisesse, nada feito. Nada feito. E aí Então é a um processo gente- de convencimento difícil. Muito difícil. E a gente teve muito chá de cadeira, né? De sentar na Na recepção e e ficar esperar. esperando. Muitos. E médico, naquela época, não te atendia? Vários. Vários, né? Então, assim, aquela coisa que talvez tu também tenha vivido, né? Eu vivenciei isso, mas eu imaginava que... O panfletista É. da Farma lá no início É. era um pouco o que a gente fazia também. Então, a gente tentava marcar ou a gente aparecia de surpresa lá e seja o que Deus quiser. Você chega, né? dá licença, doutor? Pro médico nos receber. E aí era aquele chá de cadeira, porque consulta atrás de consulta e a gente tinha que entrar. Você já chegou a visitar um médico junto com os propagandistas da indústria farmacêutica? Vários, nossa, nos encontrávamos nos elevadores, na recepção, né, nos corredores, e foi aí que a gente começou a se conhecer, e foi aí que a gente começou, né, a também conhecer todo esse Brasil e ver as diferentes clínicas, os diferentes médicos, as diferentes oportunidades. Não só oportunidade de vendas, mas oportunidades que o mercado estava ainda carente. E foi aí que a gente começou a ter diferentes ideias e diferentes insights do que a gente podia fazer para se diferenciar naquele mercado. E o que vocês fizeram para diferenciar? E aí a gente começou a apostar muito em quê? Em educação. Mas chegou uma hora que a gente estava cansado de tentar educar o médico. Porque a gente batia a gente batia a porta, né, para conversar com o médico. A gente esperava, a gente ia lá, conversava com o médico quando ele queria e explicava toda aquela historinha da genética. E a gente recebia o quê? Ou não. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Ninguém acreditava na genética naquela... Pouquíssimas pessoas acreditavam na genética naquela época. Só para você ter uma ideia, eu estava na indústria farmacêutica nessa época. E o que eu escutava dos médicos? Se o médico falava, alguns médicos falavam para mim, se eu escutar o que essa moça está querendo me falar e adotar esses testes, o preço do tratamento vai aumentar e muito. Esse é o que eles diziam. Então não vou nem escutar o que ela tem para falar. Era assim mesmo? Era assim mesmo. E vários não escutaram, né? E aí a gente tinha muitas ideias e eu sempre tive um time de gente brilhante, né? Desde o início. E eu acho que nisso eu tive muita sorte. Porque as pessoas que trabalhavam comigo e que perpetuavam comigo sempre foram pessoas muito brilhantes, né? E eu só tenho que agradecer isso todos os dias. A gente começou a ter ideias. E foi quando começou a aparecer as mídias sociais. Uhum. Né? Instagram, Facebook, essas coisas. E a gente começou a ver o que estava se fazendo lá fora e que a gente começou a poder fazer aqui dentro, que foi, bom, se o médico não quer nos ouvir, a gente vai começar a falar com quem? Com quem tem a dor, que é a paciente. E aí, naquela época, muito mais pressionada pelo meu marketing do que pela minha vontade, a gente começou a fazer vídeos, aulas, lives, explicações dirigidas à paciente, mas
não falando o que era genética nos termos técnicos, tentando ensinar genética como a gente ensinaria para uma criança, né, para uma pessoa leiga. E as coisas foram acontecendo. Opa! As pacientes foram ouvindo, foram entendendo. E, pouco a pouco, o médico começava a ligar para a gente. Por quê? A coisa inverteu. Não era mais o médico que era interessante para mim. Eu que fiquei interessante para o médico, por quê? Porque o paciente... Porque a paciente começou a perguntar e questionar. E se esse médico não sabia e o vizinho dele sabia, o que ia acontecer? A paciente, né, ia pular a cerca. E aí, então, médicos que me deixaram horas e horas, né? E eu não tenho nada, nenhum ressentimento contra eles. Bem pelo contrário, hoje eu acabei virando amiga de muitos deles. Começaram a ligar, né? Márcia, você pode vir aqui me contar que teste é esse? Virou o jogo. E aí o jogo virou, né? Graças a Deus. E aí a gente começou, então, a expandir a genética para o Brasil inteiro. E aí a gente começou a crescer. E eu me lembro até hoje, né? Eu e o Bruno, até a gente estava falando esses dias, quanto tempo a gente demorou para fazer a análise de 1.000 embriões naquela época, né? Foi mais de 1 ano, o Bruno me falou. E todo mês, todos os dias, toda semana, a gente ia lá e fazia conta, embrião por embrião. Quando a gente chegou nos 10 embriões, fez uma festa. Quando a gente chegou nos 30, nos 50, nos 100. E quando a gente chegou nos 1.000, então, né, foi uma baita de uma festa. né? E a gente se lembrou dessa história porque isso aconteceu há pouco tempo, né? Agora. Que está fazendo milhares. E aí a gente já está fazendo, né, mais de 1.000 embriões aqui no Brasil e a gente acabou de começar outra história. Você acha que o mercado todo hoje, de 100% dos ciclos tratamentos que se realiza, quantos por cento hoje estão fazendo testes? Eu estimo que seja em torno de 70%, 75%. Acho que menos. É. Acho que menos. Eu trabalhava com um dado de 60, depois para 65. Em 2025 eu estou inseguro se a gente chegou a 70, 75. Acho que a gente não chegou. Não chegou a 70? Acho que a gente deu uma... Regredida? Regredida. Por quê? Por que você acha que a gente regrediu? Para mim tem várias questões, tá? Muitos médicos jovens que talvez... A palavra não é não sabem o que estão fazendo, mas talvez não têm conhecimento para, no primeiro ciclo, já dizer para a paciente, você tem que fazer ou você não tem que fazer. Então, eu acho que ainda falta educação. Então, assim, o médico jovem pode estar reservando o teste para um segundo ou terceiro ciclo. Pensando que... não vou... Né, pensando que talvez, ou por falta de conhecimento, ele não indica... Tá. Ou porque dá para tá ali no borderline e eu posso tentar, de repente, a primeira vez sem o auxílio da genética, ou ainda pensando que vai ficar caro. Então, tem várias alternativas aí, que eu não sei te dizer, tá? Mas, para mim, isso é falta de educação, né? Falta de conhecimento em todos os sentidos. Conhecimento científico, conhecimento técnico e conhecimento até econômico e financeiro. Porque se tu fizer o cálculo, de qualquer maneira, olhando para uma linha ou para outra, você vai ver que a conta ou fecha de um lado e não fecha do outro. Então... Você tem a opinião de que todos os recursos devem ser utilizados no primeiro ciclo, no primeiro tratamento, ou deve se reservar? Eu tenho a opinião de que
todos os recursos devem ser falados e dado como alternativa para paciente no primeiro tratamento. Por quê? Claro, tem recursos que não são indicados para ela naquele momento. Mas quem decide se vai fazer A ou B é a paciente. Não sou eu, médico, que vou decidir se é caro ou se é barato para minha paciente. Eu já vi paciente deixar de fazer viagem, vender casa, vender carro, botar casa, né, para alugar, para vender, para pagar ciclo de tratamento de reprodução assistida. Porque eu tô aqui, ó, há muito tempo, né? Então eu já vi histórias e mais histórias. Então, para mim, eu acho que tem 2 pontos aqui. Primeiro, se a tecnologia existe, a gente tem que usar. E segundo, existe algo que se chama, né, que se chama, que está dentro meio do compliance, onde eu tenho que falar para minha paciente. Eu tenho que dizer que existe A, B, C e D. Porque amanhã, se acontecer algo que não estava no que a gente esperava, ela tem que estar ciente de que pode acontecer. Como o quê? Como, por exemplo, todos os tratamentos de reprodução assistida dão certo na primeira vez? Claro que não. Todos os médicos falam que não dão certo na primeira vez? Ou que a chance de não dar certo existe? Né? Não sei. A média de tratamentos que uma paciente faz para dar certo, qual que é? É 2, é 3 hoje? Existe testes genéticos? Existe medicações? Existe uma série de tratamentos off-labels que todos os médicos falam hoje, né, que são off-labels, né, como a própria biópsia embrionária. Ainda está ali na zona gris. Tem sociedade que fala que se deve usar, tem sociedade que fala que não se deve usar, e uma outra série de, não só de testes genéticos, né, mas como de medicações que se usa hoje, né, tratamentos que se faz para paciente que não está 100% preto no branco. Se a gente fosse ver realmente o que é 100% aceito pelos guidelines internacionais, porque é o que a gente segue, já que não tem um guideline aqui no Brasil, e talvez aqui também, né, abra uma brecha para dizer que temos muitos gaps aqui no Brasil, já evoluímos muito, mas continuamos tendo muitos gaps, porque não temos guidelines nossos para o perfil da nossa paciente, para o perfil da nossa população. Será que seguir um guideline americano ou seguir um guideline europeu está certo para o tipo de paciente que a gente tem aqui no Brasil? Não sei, não sou eu que vou responder. Não é um médico e não é uma sociedade. É um conjunto de pessoas, de experts em diferentes áreas, não só na área de reprodução, que vai chegar num consenso para decidir se o que tem que se fazer, né, tá certo ou tá errado ou tá no gris, né? A gente tem que pensar como um semáforo, né? Tem o sinal verde, o sinal vermelho e o amarelo, onde pode ser que em algumas pacientes funcione, pode ser que em outras não. Então, acho que a gente também precisa, talvez, né? A gente não, mas as sociedades, enfim, né? Regulamentar algumas coisas e colocar algumas diretrizes, porque talvez isso também ajude a médicos jovens que estão vindo, a grupos, não é? Grupos de clínicas, a escolas de educação, a seguir aí protocolos, porque não é tudo para todo mundo. O tratamento da paciente, ela tem que ser um tratamento personalizado. O que dá certo para uma paciente de 40 anos, não vai dar certo para outra. A gente não pode generalizar. Então, a tua resposta, quantos por cento de tratamentos com
biópsia e teste genético está sendo feito hoje, eu acho que talvez 50%. Puxa, achei que fosse mais um pouco. Ô, Márcia, um negócio interessante é o seguinte: eu vejo muitos médicos e profissionais dessa área buscando formação na área de gestão. Você mesmo, em algum momento, sentiu a necessidade de fazer um MBA. Você tinha muita formação técnica, você tinha experiência, você tinha vivência, mas você tinha um negócio para tocar. Foi bom? Foi ótimo. Foi muito bom. Foi difícil? Foi. Né? Essa experiência foi muito boa, porque o que aconteceu? O laboratório começou a rampar, né? Começou a crescer, as coisas começaram a acontecer. Eu estava lá para diagnosticar, mas da noite para o dia, quem tinha que pagar as contas era eu. Quem tinha que decidir se a gente ia entrar por um caminho X ou por um caminho Y na contabilidade era eu. Usar o banco X, pagar invoice e fazer decisões estratégicas da operação no Brasil era eu. E aí, aquelas palavrinhas, EBITDA, ROI, gross margin, margem, etc. Meu Deus, o que é isso? Mal tinha fluxo de escutado, caixa. mal olhava, e até hoje eu brinco, né, com meu marido, eu mal olho o meu extrato bancário direito, mas o da empresa eu olho. Não tem outra alternativa. Eu não tenho outra alternativa, né? Então, eu tive que buscar alternativas, né? Claro que tive a grande sorte de estar numa empresa global, que era assessorada por empresas globais no mundo, a nível de tarifas, tax, regras, leis, compliance e tudo mais. Mas aqui no Brasil, eu tinha que decidir o dia a dia, né? O que era melhor, pagar X ou pagar Y, né? Ir para o lucro real ou lucro resumido, né? E eu não sabia nem o que era isso. Claro que a gente conseguiu ótimos assessores no Brasil, né? E as necessidades de conversas com esses assessores e com esse outro level de pessoas me fizeram buscar um curso na Fundação Getúlio Vargas, né? E foi aí que me abriu, então, os olhares para esse lado de que, nossa, o mundo não é só biologia, genética, medicina. É business. Existe um outro lado, né? Matemática, economia, né? E foi aí que eu entrei na área do business, da história. Mas tudo isso aconteceu por acaso e por necessidade. Então, meio que as portas foram se abrindo e eu fui me metendo, literalmente me metendo por necessidade, né? E como a necessidade apareceu, eu também fui buscando maneiras de cobrir essa necessidade com pessoas, né, de nível alto que me deixavam as costas quentes. E eu sempre falo isso. Eu estava aqui no Brasil, eu falava A, mas as minhas costas estavam quentes, porque eu tinha todo o time lá na Espanha, que se eu dizia que esse embrião era normal, se esse embrião era alterado, eu tinha o time lá da Espanha que batia o martelo, né? E, por outro lado, eu tinha um time de assessores que dizia, realmente, você tem que escolher o lucro real, o lucro presumido, ou sei lá eu o que, né, na parte do business. E aí as coisas foram acontecendo. E com o crescimento da operação no Brasil, teve um momento que a gente quase tinha 50% do mercado. E o que fazer nesse momento? Ficar com 50% no mercado ou comprar o teu competidor. E foi aí que, em 2017, a gente comprou o laboratório do Péricles. Ah, foi 17. Em 2017, a gente comprou o laboratório do Péricles e foi quando a gente fez um merge, então, das duas operações no Brasil, onde, claro, teve cliente que não gostou e que zarpou e foi trabalhar com o Ciro,
E teve, né, a grande maioria que gostou dessa união, e foi aí onde a gente juntou forças, né? E eu e a Juliana começamos a trabalhar junto, e a gente acabou, então, sendo, né, o laboratório líder em genética reprodutiva aqui no Brasil. E aí as necessidades do crescimento da companhia, do mercado, fizeram também extrapolar. E com o tempo eu me tornei, então, a Country Manager no Brasil e depois a responsável pelas operações da América Latina. E a empresa foi crescendo, o grupo foi crescendo, entraram investidores, tiveram entradas, saídas e entradas de maiores investidores, até que em 2021 a empresa então decidiu expandir, né? Não ficar só em genética reprodutiva, mas olhar para o lado e olhar para outros segmentos de genética, onde a gente ia expandir para doenças raras e para oncologia. E aí o que aconteceu? A Márcia ficou grávida e veio a Covid. Que eu acho que na minha vida, né, a Covid me trouxe muitas coisas boas. Porque no momento que eu virei country manager e depois responsável pela América Latina, eu só viajava. Eu era responsável Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, México. E todo o resto de países da América Latina. Então, eu tive que cuidar de um monte de países, mas, ao mesmo tempo, a empresa era espanhola, então acabava que também ia para a Espanha, então viajava que nem uma louca. E tinha o Brasil, o tamanho do Brasil, viajava de norte, sul, leste, oeste. Né? E eu fiquei grávida e veio a Covid. E aí, não satisfeita só com uma gravidez, acabei embarcando na segunda gravidez. Então, isso se tornou piada lá na minha casa, mas quando a Sofia, minha filha, estava com 4 meses, eu engravidei do meu segundo filho, né, em plena pandemia, e o Enzo nasceu, né, então a gente teve quase gêmeos, né, e foi ótimo também, porque Foi um serviço só. foi tudo junto, tudo ao mesmo tempo, né? Quando a gente estava saindo de limpar a fralda de um, a gente já estava engatando na fralda do outro. E nossa, foi um período ótimo, porque eu pude vivenciar aí um tempo, né, o crescimento dos meus filhos, ficando em home office em casa. Isso Né? foi ótimo, né? E fazendo muita aula, fazia muita reunião, né? Em casa ali, então, deu para amamentar, deu para ver os primeiros, né? Quando saiu da amamentação para as primeiras fases ali, onde começava a comer, né? Frutinha, papinha, nananã, até os primeiros passos. Mas isso não durou muito tempo, graças a Deus, né? E foi junto com essa expansão que a gente se preparou para algo que podia acontecer na companhia. Então, a companhia ia entrar num IPO, mas naquele momento apareceram compradores e tudo parou na noite para o dia. A empresa foi comprada, né? O core da empresa voltou a ser único e o Dr. Carlos acabou saindo, o grupo de, né, management acabou saindo, muitas pessoas ficaram, mas foram saindo com o tempo, e eu, né, vesti a camisa, tentei, né, acabei também aí, mais uma vez, me pivotando, então, né, da genética reprodutiva, né, e de vender serviços de testes genéticos, passei a vender produtos e tecnologia e trabalhar com um mundo que eu nunca tinha trabalhado, de distribuidores. Né? Uhum. Isso também me ensinou, mas eu tinha sempre o quê no meu sangue, Erivelton? A ciência, a genética, a pesquisa, a inovação. Então, estava legal.
mas não estava me brilhando os olhos. E quando não tá legal e o olho não tá brilhando, você vai buscar um outro brilho. Aí você foi É, buscar? porque a vida é uma só, né? E isso era o que, né, eu tive. Foi uma fase muito difícil, porque foi um amadurecimento, né? Afinal, eu voltei para o Brasil, eu abri a primeira portinha, a gente começou, Uhum. a gente expandiu, a gente fez um M&A, a gente cresceu, foi líder no Brasil, foi líder na América Latina, foi líder global. E tudo aquilo que eu tinha construído, deixar da noite para o dia não ia ser fácil, né? Essa transição foi difícil. Foi bem difícil, né? Mas eu acho que foi um amadurecimento interno meu, porque eu também, né? Eu entrei para diagnosticar e de repente eu virei Sim. a vice-presidente da América Latina e que já não tinha mais nada aqui para mim, né? E já não estava brilhando os olhos. Então, e tinha oportunidade para outras pessoas estarem ali e Claro. crescerem, né? E aí foi que eu decidi, então, empreender. Você criou? E eu acabei criando, então, a Somos Ovo, né? Uhum. Uma plataforma de congelamento de óvulos. Só que ao mesmo tempo que eu criei a Somos Ovo, Você... alguém me ligou. Hum. E quem me ligou de novo? O Dr. Carlos Simão, me dizendo: Márcia, a gente encontrou um laboratório de genética. Um laboratório de genética alemão. E eu gostaria muito que tu conhecesse e desse, né, teu feedback sobre esse laboratório. E aí eu peguei um avião e fui conhecer o laboratório. E quando eu cheguei na Alemanha para conhecer esse laboratório, nada mais era do que o laboratório Centogene. Mas quem é esse laboratório Centogene, né? Para quem não é da área da Uhum. genética médica, não sabe quem é o laboratório Centogene. Mas o laboratório Centogene é um laboratório de genética, de diagnóstico genético, que existe há mais de 15 anos e foi pioneiro em grandes tecnologias de diagnóstico na Alemanha, porque foi um dos primeiros laboratórios no mundo que fez sequenciamento genômico, sequenciamento de exoma, e acabou criando uma maneira de levar e conseguir fazer com que amostras do mundo inteiro chegassem na Alemanha para fazer o diagnóstico, através de um cartão, né, que se chama Centocard, para que o sangue, se a gente pingasse uma gotinha ali de sangue, esse sangue não passasse, transmitisse doença, fosse perigoso, alguma coisa assim, e pudesse viajar seguramente para a Alemanha. E com isso eles conseguiram, né, esse laboratório alemão conseguiu naquela época, há 15 anos atrás, começar a trabalhar com todos os países ao redor do mundo e começar a criar um banco de dados genéticos nível mundial, né, que hoje é o maior banco de dados genéticos que existe, né, a nível mundial privado. E era esse laboratório, referência em genética médica a nível global. Aí o olho brilhou. Aí o olho brilhou. E aí era Somos Ovum de um lado, a Centodin de outro. E eu falei, não, tem que trazer as pessoas, né, que sabem fazer acontecer para perto de mim. E aí, na verdade, eu não tive nem que trazer, né? Porque no momento que eu abri a Somos Ovum, eu comentei com algumas pessoas que eu ia abrir a Somos Ovum, né? Acabei, então, conseguindo trazer a Carol Mata e a Monique Bonavita para junto comigo dentro da Somos Ovo. E, por outro lado, quando eu falei que eu ia sair da Igenomics, o Bruno, claro, falou. Na verdade, a gente já tinha combinado, né? Onde um ia, o outro ia junto, que a gente está junto há mais de 12 anos, e a gente foi junto para encarar essa de novo. E eu cheguei lá na Centodin, então, meio que, nossa, quem é que é essa brasileira que está chegando aqui para
de fazer meio que uma disruptura de novo. E a gente, então, acabou, né, entrando na Centodin. Eu entrei na Centodin em fevereiro. E em março, eu estava no meio do meu segundo M&A aqui no Brasil, para comprar um laboratório de genética e para fazer, né, acontecer outro capítulo da minha vida no mundo da genética, dos testes genéticos. E aí foi tudo muito rápido, porque eu voltei para o Brasil, fevereiro eu entrei na Centodin, voltei para o Brasil, fiz uma visita, né? Fiquei um tempo lá fiquei 1 semana, 10 dias na Alemanha, voltei para o Brasil, acabei sabendo que um laboratório de genética estava fechando aqui no Brasil. Liguei para o CEO desse laboratório de genética, falei, eu quero comprar esse laboratório. Na semana seguinte, a gente sentou, tomou um café, já acertou tudo num café. Eu já levei meu advogado, e meu marido. Fica tudo em casa e muito mais rápido, né? Que é o advogado mais rápido que existe no mercado, com certeza. Sem dúvida. Né? E aí, a gente acabou, então, fazendo esse M&A e começando realmente da noite para o dia. Os alemães ficaram enlouquecidos, não acreditavam, não sabiam. E Brasil abriu, então, Claro que a gente tem que fazer, né, algumas adequações e etc. Mas o Brasil acabou abrindo, então, oficialmente em abril. No mesmo mês, eu acabei pegando um avião indo para o México. Abriu o México. Maio, abriu o México, com outro M&A. Na sequência, a gente começou a conversar e começamos a operação dos Estados Unidos para abrir Miami. E em setembro, a gente abriu o laboratório de Miami. Agora, dezembro, nós estamos abrindo Peru. E no comecinho do ano que vem, tem Colômbia também. Então, em janeiro, a gente abre Colômbia. E Argentina? Argentina. Análise. Tá por aí, né? Tá por aí. Já veremos o que faremos com a Argentina. Mas, do outro lado, então, do oceano, a gente também abriu na Espanha, agora no mês de outubro para novembro, finalzinho de outubro, comecinho de novembro, abrimos o laboratório da Espanha. Agora, em dezembro, estamos abrindo Abu Dhabi. E, em janeiro, está abrindo Japão, Taiwan, o próximo laboratório também. Então, já se começa aí uma operação global, né? Da Alemanha para o mundo, né? Com um time aí de peso que eu acho que faz a diferença, que a gente é uma grande família. Todo mundo se conhece. A gente se liga, em 5 minutos a gente resolve. Né? Então, a gente está numa empresa grande, numa multinacional, mas a gente tem espírito de startup. Entendi. E isso faz uma que diferença é muito absurda. legal. Isso você gosta. E é o que eu gosto. Né? Agilidade. Eu vivo numa adrenalina constante, porque hoje eu estou te contando A. Amanhã, de manhã, no café da manhã, pode ser que já tem B, C e D acontecendo. Então, a gente, né, nós somos muito dinâmicos. E aí, óbvio, a gente entrou para fazer doença rara. Mas tinha um baita time que já sabia de trás para frente de genética reprodutiva. E a gente tinha tudo nas mãos. Tecnologia, banco de dados, pessoas. Por que a gente não vai ir para genética reprodutiva? E foi o primeiro passo que a gente deu. Vamos fazer genética reprodutiva. E agora, né, estamos indo para oncologia somática, que era um projeto também que tinha ficado uma feridinha aberta aqui em mim, né? Que você queria ter realizado há um tempo atrás. Eu queria ter realizado em 2021. Não deu certo por N motivos, porque o core da empresa era outro, mas agora eu estou tendo a chance, então, de juntar outros experts, outro time de peso, para fazer mais um capítulo da história da genética do Brasil. Né? E tenho certeza que, com o avanço da tecnologia,
com a senioridade de muitas pessoas e agora trazendo, né, um time de cientistas que estão vindo por aí, porque a Centodin tem uma equipe de médicos, geneticistas e pessoas técnicas do mundo inteiro que conhece muito sobre diagnóstico de doenças raras, mas não tinha ninguém que sabia de reprodução, né, de genética reprodutiva. Por quê? Porque na Alemanha, até hoje, não se pode trabalhar com um embrião. Então, não é permitido fazer biópsia embrionária na Alemanha e muito menos estudo embrionário na Alemanha. Mas, com o Dr. Carlos, com a Fundação Carlos Simon, e fazendo, né, esse merge, porque a ciência é a base de tudo sempre, foi que a gente deu esse passo para a genética reprodutiva e que a gente está trazendo aí para o ano que vem muitos mais cientistas do mundo da reprodução para dar mais peso e para, né, começar a mudar um pouco também essa genética. Não só essa genética reprodutiva, mas a genética onde a gente tem que caminhar para quê? Cada vez mais para prevenção, né? Entendi. Prevenção Mais preditiva. muito mais preditiva, né? Então, quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de quê? A gente está falando que a primeira prevenção que a gente faz é lá no planejamento, né? No planejamento, não só no planejamento reprodutivo, mas no planejamento familiar e no planejamento de como eu quero viver até meus 70, 80, 90 ou quem sabe até nossos 100 anos, Sem né? dúvida. A gente quer viver saudavelmente, né? Ou a gente quer viver, sei lá, numa cadeira de rodas, né? Então, a gente tem que fazer escolhas e hoje, todas as tecnologias e toda a medicina, tudo que tem, que a gente conhece hoje, a gente consegue sim, né, estudar e predizer, né? Se a gente deve fazer musculação ou se a gente deve fazer aeróbica, se a gente pode tomar medicação X, se a gente pode tomar medicação Y, e aí sucessivamente. Então, a gente fazer com base em estudos, né, os próximos passos das nossas vidas. E é por aí que a gente vai caminhar e surfar essa onda da longevidade nos próximos anos. Ô, Márcia, uma executiva, quando chega no seu nível, ela também assume alguns papéis na sociedade. E eu vejo que você tem se engajado nas causas da mulher, da mãe, da empresária. Então você tá partindo também para, eu não posso chamar de educar, mas de esclarecer e de participar nesses movimentos. Essa é uma obrigação do executivo ou do empresário quando chega nessa fase, ou é algo que está também batendo na sua porta para... Não, eu acho que isso é o propósito, né? O propósito da vida. E aí, eu acho que, além de propósito, é algo de... Não sei se é essa palavra, legado, mas o que a vida me ensinou e o que eu aprendi com todo esse tempo, e eu tive que evoluir muito, né? E todos os dias eu preciso evoluir e estudar e saber mais e conhecer mais pessoas e saber como ser uma boa empreendedora, como ser uma boa líder, como ser uma boa biomédica, geneticista, como ser uma boa mãe, como ser uma boa mulher, mas como ser uma boa pessoa. E eu acho que isso vem de berço, vem de casa, mas eu aprendi no decorrer desse tempo todo que se a gente não escutar, se a gente não assimilar, pensar e depois aplicar, não com os meus ensinamentos, mas com a somatória de um pouquinho de cada pessoa, né? E o trabalho em grupo, o trabalho em equipe vai fazer diferença. E a diferença que
os cursos, os aprendizados, as pessoas fizeram na minha vida. E quando deu a virada de chave na minha vida foi quando eu abri a porta da minha sala, do meu escritório, da onde eu estava, e comecei a escutar. Comecei a escutar meus colegas, os líderes, as pessoas da operação, a paciente, o cliente. Eu comecei a escutar 360. E aí entender cada vez mais como eu podia fazer o negócio dar certo e onde eu tinha que melhorar cada vez mais. Então você se melhorou e tem esse legado de também melhorar aquilo aonde você toca ou você tem influência. Eu acho que isso faz muito sentido. Muito, muito. E eu acho que, né, essa virada de chave o ano passado foi que acabei, né, depois dos 40, fazendo uma retrospectiva, olhando para trás, olhando para os meus filhos, pensando também o que tinha acontecido na minha vida em algum momento. Poxa, eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, de estudar, de trabalhar. Eu me lembrei que eu tinha congelado meus óvulos, eu tinha 30 anos, por causa do Paulo, por causa que eu estava dentro de uma clínica de reprodução assistida. E aí as pecinhas começaram a se encaixar, não é? E aí eu pensei, poxa, eu tive tantas oportunidades na minha vida. E eu tenho que agradecer tanto, né? Mas agradecer para quem, né? Agradecer para Deus, agradecer para o Paulo, agradecer para as pessoas, né? Eu acho que uma forma de eu agradecer é educando, né? E passando esses ensinamentos e contactando as pessoas também. Eu conheci tanta gente nesses anos da minha vida que eu não fazia nem ideia que eu iria conhecer. E é tão legal eu poder abrir portas agora de outras pessoas, né, para que elas sigam caminhos não parecidos com o meu, mas caminhos talvez melhores ainda que o meu, né? E eu sou chamada muitas vezes, né, para dar aula, para contar da minha vida, da minha história, de como uma biomédica se tornou empreendedora e tudo isso que eu fiz. E incluso eu tive que contar da minha vida no Congresso de Reproductive Medicine 2030 em Valência, onde tinha 400 pessoas renomadas no mundo, pessoas que tinham escrito papers de laboratórios, de clínicas famosas, e que eu nunca, né, tinha pensado na minha vida que eu ia estar ali junto com eles, falando com eles, eu contando a minha vida para eles, né? E eu acho que o mais legal nesse momento é ídolos teus, ídolos científicos teus, vierem te parabenizar e te dizerem, né? Nossa, como a tua história é inspiradora e como a tua história me deu ideias para eu contar a minha história diferente. Então, escutar isso de um Nathan Treff, de um David Gardner, e ser motivada cada vez mais pelo Dr. Carlos, né, para o Dr. Carlos Simon, para eu estar contando isso e estar dando, né, pílulas de ideias para novos cientistas, novos embriologistas, novos médicos, novos empreendedores que vêm por aí. Eu acho que isso é o mais, né, divertido dessa história. E gratificante, né? Muito, muito. Te dá a segurança de que o caminho é esse. E assim, o que fica claro muito é, todo o tempo você está compartilhando, se conectando com pessoas certas e participando de grupos que você pode confiar. Então, acho que fica a lição de você estar próximo
de conectar. Então, para quem está começando, se você tá vendo esse conteúdo agora, você é um embriologista, um médico, ou que está começando a sua carreira, assim, quais os aprendizados você tira daí? Se conectar com as pessoas certas, network, relacionamento. Muito importante. Exato. E assim, tem um plano, ele vai mudar. 1000 vezes. 1001 vezes. Mas tenha um plano e vá sempre para a próxima etapa, que se prepare, esteja pronto, fale com as pessoas, por mais grandes que essas pessoas sejam, converse, se conecte, as coisas vão acontecer, né? Em todo tempo você está em movimento, e me parece muito claro, você com um pouco mais de 40 anos, você fez um plano, colocou esse plano em execução, mas teve a humildade de escutar, de se aproximar, de buscar. E eu acho que isso é o mais importante, né? Ser humilde. Ser humilde. Cada dia é mais difícil, mas é necessário. Para mim, não importa se é o dono da clínica, o médico sênior, o médico júnior, o embriologista, o estagiário, a secretária, a moça da limpeza. Acho que é todo mundo igual, todo mundo é humano, né? E a gente precisa respeitar todo mundo, que a gente não sabe o dia da manhã, né? Sem dúvida. Hoje a gente está aqui, amanhã, sei lá o que pode acontecer. Eu acho que tem mais de 10 anos que eu estou conhecendo cada vez uma nova Márcia. Poxa, muito obrigado por esse bate-papo, muito bom esse conteúdo. Se você gostou até aqui, imagina, se lembrou de alguém que porventura você considera que é necessário, compartilhe esse link, se quiser deixa algum comentário. Márcia, muito obrigado pela sua presença, pelo bate-papo. Palavras finais. Eu tive muita oportunidade, né? A Márcia teve muitas oportunidades, mas a Márcia soube aproveitar cada uma das oportunidades. E eu acho que isso é o mais importante, né? A gente ir atrás das oportunidades, buscar, abrir, mas fazer acontecer, fazer a diferença. E eu sempre falo, se eu conseguir fazer com que uma paciente tivesse engravidado, com que uma pessoa, né, tivesse descoberto o seu caminho, com que uma pessoa se tornasse feliz, eu já estava satisfeita. E eu acho que isso que é importante, né? E certamente, quando eu olho para trás, eu até me surpreendo de tudo que eu fiz, porque essa retrospectiva eu fiz o ano passado, né, em 2024, e nem eu sabia o quanto essa Márcia tinha feito de diferente em toda a história reprodutiva do Brasil e da América Latina, né? E hoje, acho que não é nada mais, nada menos, eu consegui empreender e fundar uma startup. Sou board da Fundação Carlos Simão Saúde da Mulher e, mais uma vez, sou CEO Latam e board da Centodin, né? Então, assim, será o que mais vem por aí? De Caxias para a Valência e o mundo, acho que você ainda tem muito para contribuir naquilo que você está fazendo, por excelência. Bom, esse é um canal que a gente busca legado, mercado, inovação, histórias que impactam e que, acima de tudo, possa contribuir também para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento do mercado. É essa a ideia. E colaboram com esse canal a Spectrum, que tem nos apoiado desde o princípio, a Criovita e a Centodin, que agora também nos apoia. Então, isso é muito importante para nós. Márcia, muito obrigado. Sempre um prazer trocar com você. Eu que agradeço. E até o próximo. E eu já faço um convite para você ver aqui no canal os mais de 40 episódios que estão disponíveis. Certamente você vai gostar. Um grande abraço, até a próxima.